Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tive um probleminha aqui com a internet, mas eu já voltei. Então eu vou apresentar pra vocês de novo a peça que a gente vai fazer hoje. Hoje é a nossa videoaula 17. Eu vou ensinar pra vocês essa capinha de caderno aqui. Eu postei uma foto dela hoje mais cedo e na foto ela não tinha o botãozinho. Então eu resolvi colocar o botãozinho depois porque eu achei que ela tava muito sem graça. Então, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. São duas florzinhas com glitter. Eu achei que ficou um charme, combinou super com o tecido que eu usei. Esse tecido bem colorido aqui, ele é um tecido importado. Os outros dois, esse aqui cinza e esse rosa de baixo, são tecidos nacionais que eu usei. Essa peça vai ter kit, se vocês quiserem comprar o kit é só deixar uma mensagem pra mim aqui. O kit dela vai custar R$20. E é isso, gente. Hoje é a nossa 17ª videoaula. Daqui a pouquinho a gente já vai estar chegando na aula número 20, né? São várias peças fáceis que eu seleciono para ensinar para vocês. Espero que vocês estejam realmente gostando das aulas. Para quem tá me conhecendo hoje, né? Vou pedir para as meninas aqui compartilharem a aula. Se você não me conhecia ainda e tá me conhecendo hoje, eu sou a Carol Vilauta, aqui da Retalhos e Nós. Eu tenho uma loja aqui no interior de São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba. Né? Parece brincadeira o nome da cidade, mas sim, eu sou de Pinda. E para as meninas que estão me conhecendo hoje, no meu canal do YouTube vocês podem acompanhar todas as aulas anteriores. Então são 16 aulas que eu já tenho lá. Sempre peças fáceis, peças mais assim para iniciante mesmo. Eu tenho um recadinho para vocês antes da gente começar a aula, que é o seguinte: o Wilson mandou avisar que tem uma máquina super top em promoção hoje. Na verdade, eu acho que ela vai continuar com esse valor por toda a semana, né? O Wilson já chegou aqui que eu tô vendo. E ela é a máquina com o melhor custo-benefício do mercado. Ela é a máquina de entrada, a máquina mais básica de todas, que tem um caseado, que é aquele caseadinho de appliqué, né? Pra você fazer pet, appliqué e aplicação. Então, pra quem faz caseado à mão, gente, tentem um dia experimentar uma máquina que faz caseado, que vocês vão ver o quanto vocês vão conseguir economizar de tempo na hora de fazer os seus trabalhos. Então, assim, economizar tempo é tudo, né? Porque quanto menos tempo você gasta, maior a sua produção, mais coisas você consegue fazer. E é legal experimentar. Tem gente que não gosta do caseado da máquina, prefere fazer o caseado à mão, né? Mas pra quem gosta aí de ter uma produção, né? Precisa, na verdade, ter uma produção um pouco maior, uma máquina que caseia ajuda bastante. Então eu vou mostrar aqui de novo pra vocês a peça que a gente vai fazer hoje. Vocês perceberam que é um bolso aqui, ó? Deixa eu tirar as canetas pra vocês verem. É um bolsinho. Cabem até 3 canetas aqui dentro dele. Eu coloquei 2, mas dá pra pôr mais uma. E é legal pra você quando tá fazendo uma leitura ou você tá estudando alguma coisa, você já deixa ali um marca-texto, uma caneta de anotação pra você render mais, né? Então é isso daqui. Podemos começar a aula? Já tá todo mundo aí? Vocês já estão compartilhando a aula? Deixa eu ver quem tanto tá aqui. Boa noite, Dona Luísa. Boa noite, Sandra. Irene. Gente, vamos lá então? Espero que a qualidade do vídeo esteja boa. Eu tive um probleminha com a internet agora há pouco, mas agora já tá tudo certo. Bom, vamos começar. Esse caderno aqui, ele não é o caderno universitário. Ele é aquele caderno que é um tamanho menor. Ele é mais baixinho. Tipo do tamanho de uma agendinha telefônica. Um pouco maior, né? Deixa eu medir ele aqui. 20... aproximadamente 20 de altura por 15 de largura. Então, gente, vamos começar. Primeiro, o que eu vou precisar? O tecido estampado, a gente vai usar 2 pedacinhos. Os 2 pedaços vão ter 22 de altura. E um deles vai ter 25,5 e o outro vai ter 5,5. Então, um pedacinho assim, 22 por 5,5. O outro pedacinho aqui um pouco maior, tem 22 por 25,5. 22 é a altura do caderno. Na verdade ele tem 20, eu coloquei mais 2 centímetros pra gente usar pra costura, tá bom? Então na hora que terminar ele vai encaixar e vai vestir direitinho no caderno. Pra fazer o bolsinho, eu vou precisar de 2 retalhinhos pequenos assim. Os dois têm 5,5 de largura. O cinza, que vai fazer a parte de trás, o forrinho do bolso inteiro, ele tem 22 por 5,5. E o bolsinho, que é o pink, que ele vai pegar mais ou menos a metade dessa faixinha, que é o que forma o bolso,
vai ficar com 13 por 5,5. Então, e depois, peraí, tem mais a abinha aqui. As duas abinhas, elas têm a mesma medida. Elas são o que vai segurar na capa do caderno, que é aquela parte que fica por dentro, que faz com que ela fique fixa ali. As duas têm 22 por 9. Se você quiser, na hora de você cortar na sua casa a sua capa, você pode cortar ela com 18 e aí você só vai dobrar ela no meio. Eu, nesse caso aqui, eu vou fazer uma bainha, vou dobrar aqui um pouquinho, desse jeito assim, e mais uma vez, e vou passar uma costura que vai fazer tipo uma bainha mesmo, pra ele não desfiar depois, certo? Então vamos lá, gente. Não esqueçam de compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, por favor, depois da aula você vai lá e se inscreve, que tem outros vídeos super legais pra vocês assistirem. Então o que eu vou fazer primeiro? O bolsinho pink, que eu passei a medida pra vocês de 13 por 5,5. Eu vou dobrar um pedacinho aqui em cima. Vou dobrar de novo, pra ele não desfiar. E eu vou passar uma costurinha, que é o que vai fazer o acabamento do bolso. Esse bolso aqui, eu não recomendo você fazer ele com tecido duplo, porque senão, na hora de emendar, ele vai ficar meio duro, assim. Eu acho que fica grosso demais. Então, não precisa. Então, passei essa costurinha aqui. Atrás, ó, ele vai ficar assim, certo? E agora eu já posso colocar ele em cima do cinza. Vou posicionar ele aqui direitinho, bem em cima, bem sobreposto. O próximo é o estampadinho. Vocês estão conseguindo ver o que eu tô fazendo aqui? O estampadinho, e eu vou colocar esse estampado por cima de tudo isso, com o avesso pra cima. Se você quiser se sentir mais à vontade assim, você pode alfinetar essa tirinha que a gente formou, que na verdade ela ficou um sanduíche de tecido com o bolsinho no meio. Então eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, emendando tudo isso, e a hora que eu abrir, eu vou ter o bolsinho já quase pronto, só que com uma lateral aberta. Aqui. Hoje eu deixei o ferro de passar aqui do lado pra eu poder abrir as costuras, mas eu tenho essa mania terrível de abrir costura com a unha, né? Então a gente vai ter um pedacinho assim, tá vendo, ó? O bolso tá solto. E aí agora eu venho com a outra parte estampada e faço a mesma coisa. Eu vou posicionar isso daqui, ó, direito com direito, desse jeitinho aqui, e vou passar uma costura na lateral, que é o que vai prender todo mundo junto e formar o bolso fechadinho dos dois lados. Como eu sempre falo, não se esqueçam do retrocesso no começo e no final da costura. Aqui. Deixa eu só passar o ferro pra ela ficar bem esticadinha. Então eu vou ter uma peça assim, certo? Ela vai ficar assim depois. E aqui a gente vai colocar as canetas. O próximo passo agora é a gente fazer as bainhas das abas que vão segurar no caderno. Então eu vou pegar, vou passar aqui com a unha mesmo. Vou vincar, vamos supor que tem meio centímetro. Vou virar meio centímetro pra dentro. E depois eu viro mais meio centímetro, que é pra ela ficar com acabamento. Se eu virar uma vez só, o tecido fica com a parte que desfia exposta ainda. Ele vai acabar desfiando depois e essa capa vai ficar feia. Então aqui, uma. É exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer no bolsinho, tá?
estão lembrando de compartilhar, gente? Aqui. Beleza. Vou só me ajeitar que a minha mesa aqui ela é meio apertada. Agora eu já posso passar a costura que vai segurar essa abinha que eu dobrei. Tô jogando minha agulha bem pra direita, porque essa costura ela é bem na beiradinha. Beleza? Comecei com retrocesso, terminei com retrocesso também. Então eu vou ter duas partezinhas com bainha, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou usar um pouquinho de cola spray e eu vou grudar isso daqui na manta. Hoje, a manta que eu tô usando é a manta R1. Eu preferi uma manta um pouquinho mais mole, porque eu quero que a capa fique bem fofinha e que ela faça tranquilamente a dobra do caderno. A R2 ela ia ficar meio resistente assim. Então eu achei que não era uma boa ideia. Então essa aqui é a manta. Eu vou passar um tiquinho de cola nela, vou grudar isso daqui e eu já volto. Aqui já vou aproveitar e já vou refilar isso daqui, vou tirar esses excessos de manta, porque eu deixei uma manta bem grande. Então eu já vou tirar tudo isso que tá sobrando aqui pra facilitar depois. Prontinho. Então eu tô com a minha pecinha aqui refilada. Eu vou pegar essas duas partes que eu acabei de fazer e vou colocar nas duas extremidades da peça, ó, com o avesso pra cima. Então tá aqui, aqui. Antes disso, e antes que eu esqueça também, vocês lembram que tem um elástico que fecha a capa de caderno? A gente vai precisar de um pedacinho de 20 centímetros de elástico chato, que é esse elastiquinho aqui. É um elástico bem comum, normalmente você encontra em qualquer lugar. E esse 20 centímetros, ele é um pouquinho menor do que o tecido. Você lembra que a gente cortou 22 por causa da costura, né? Então a gente precisa tomar cuidado aqui, porque a gente vai pregar ele e ele vai meio que repuxar, ele vai fazer a peça ficar um pouquinho envergadinha. Então na hora de colocar o forro tem que lembrar disso e esticar, porque senão ela vai ficar com uma prega, né? E ninguém quer isso. Então eu vou medir aqui mais ou menos 4 centímetros da borda. Então de 4 centímetros pra cá é onde eu vou pregar o elástico. Eu vou aproveitar que esse tecido é listrado, então eu vou meio no olhômetro aqui, que dá pra saber se tá reto ou não. E vou passar umas 3 costurinhas ou mais, segurando o elástico já no lugar dele, pra ele não andar, não mudar de lugar enquanto eu coloco o forro. Aqui. Então passa essa costurinha caprichada, pro seu elástico não soltar depois. O que eu falei que ia acontecer era isso aqui, ó. Ele vai ficar meio envergado porque o elástico tá tensionando isso daqui. Então agora eu posso colocar isso, essa lateral que eu tava falando, que ela vai ficar assim, ó, com o avesso pra cima. Vou passar uma costura aqui na lateral. Esse povo na rua é complicado. 3,5. Aqui, vou passar uma costura que já vai segurar essa aba no lugar pra ela também não mudar enquanto eu ponho o forro. Então tá aqui. Do outro lado, a mesmíssima coisa, o avesso pra cima.
eu vou ter um negócio assim, certo? Só que isso daqui vai continuar pra dentro. E agora eu vou colocar o forro, que tem a mesma medida que essa peça, ou seja, 34,5 por 22, aqui por cima de tudo isso. Como eu já disse, quem quiser pode alfinetar se quiser. Se você se sentir mais tranquila assim, fique à vontade para alfinetar. Aqui. Alinhe a parte de cima e a parte de baixo bem direitinho. E aí a gente vai começar por baixo, bem no meio dele a gente vai deixar uma abertura por onde desvira. Exatamente aqui. E eu vou costurar a volta toda e quando eu chegar lá embaixo de novo, perto de onde eu comecei, eu vou deixar uma abertura de mais ou menos uns 6 centímetros, tá bom? De novo, o retrocesso. No final da aula hoje eu vou contar um segredinho pra vocês de como fazer capa de caderno pra qualquer caderno. Esperem até o final da aula pra vocês não perderem essa dica. Vocês sabem que aqui eu conto tudo, não escondo nada, né? Quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu sempre dou a diquinha do pulo do gato. Já tô quase terminando de costurar aqui a volta. Não posso esquecer de deixar a abertura. E mais uma diquinha que eu sempre dou é de vocês cortarem as quinas pra na hora que a gente desvirar não ficar sobrando tecido por dentro, que é uma coisa que atrapalha. Aqui, não sei o que aconteceu, que a manta deu uma escapadinha. Peraí que eu vou só repassar essa costura aqui. Ah, não sei, é o elástico. Lembra que eu falei pra vocês do elástico? Ele que puxou aqui um pouquinho. Beleza, então ó, não se esqueçam de ficar super atentas com a parte do elástico, porque ela é uma partezinha traiçoeira. Se você quiser fazer a sua capa sem elástico, tudo bem também, não tem problema. Mas eu acho que o elástico fica super legal, porque se você tiver uma pastinha, se você tiver com alguma folhinha solta, alguma coisa dentro do caderno, ela também impede que esse material caia. Então ela ajuda bastante. Então já tô desvirando a minha capinha. Ó que legal que fica. Aqui tá o forro, a parte onde entra a capa e aqui já tá o elástico. Aqui desvirou. Vamos desvirar o outro lado também. Quando você desvirar a sua, não se assuste, pode ser que ela fique desse jeito. É só você passar isso aqui pro outro lado. Fica calmo que você não costurou nada errado, tá bom? Se você seguiu aqui direitinho comigo o passo a passo, não tem perigo de você ter costurado errado. Então aqui, eu vou usar o boleador, só um pouquinho, pra quem não conhece essa ferramentinha aqui. Ela tem a ponta redonda, ela é uma ferramenta de pintura originalmente, mas a gente do pet sempre usa pra desvirar os cantinhos. Ó, depois que você passa o boleador aqui, o cantinho fica direitinho. Se você cortar por dentro e usar essa ferramenta, não tem cantinho que fique mal virado. Então aqui, beleza? Gente, praticamente pronto. Ó como é que ficou. Aqui, os bolsos, a parte de fora com o bolsinho e o elástico. Eu vou dar uma passadinha nela com o ferro. E agora, depois disso, eu vou ajeitar a parte que ficou aberta embaixo, que é a parte que a gente usou, a abertura, né? Que a gente usou pra desvirar a peça. E aí eu já posso passar uma costura à máquina mesmo. Se vocês quiserem, quem optar por fechar com ponto invisível, pode fechar com ponto invisível. Fica assim mais bonito. Mas se você estiver fazendo uma super produção de 40 cadernos, você não vai querer. Aí você fecha na máquina, tá bom? Então, vou dar uma passadinha aqui com ferro, só pra minha capa ficar bem esticadinha.
ajeita bem aqui, passa do avesso também. Legal, tá aqui a capinha. Deixa eu só acertar aqui embaixo para poder passar a costura. E aí eu vou ensinar uma diquinha para vocês de como fazer capa para qualquer caderno, até para fichário dá certo. Dobra aqui para dentro. E essa costura, ela tem que ser passada bem na beiradinha, pra você ter certeza que ela pegou toda a borda do tecido que tá solta. Se você quiser, você pode prosseguir com essa costura até a próxima aba, que segura no caderno, né? Que segura na capa do caderno. Mas não ultrapasse disso, porque senão ele tá na medida certinha. Se você passar por cima da aba, a capa do caderno não vai entrar. Aqui. Beleza, gente, nossa capinha tá pronta. Ó, dobrou aqui, só colocar o caderno dentro. Passa o elastiquinho aqui pra frente e ele vai ficar fechadinho que nem a minha. Pra quem quiser enfeitar, eu trouxe aqui pra loja, essa semana, alguns botões. Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. São uns botões em formato de florzinha, tá vendo, ó? Só que eles têm glitter. Acho que dá pra ver legal aqui, ó. Eles têm glitter em cima. Se vocês quiserem pedir esses botões, eu envio pelo correio junto com todos os outros materiais que eu já vendo aqui. Né, ó, vou abrir o verdinho, que o verdinho é lindo. Ele é assim, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem pedir, pode pedir. Como eu falei no início da aula, essa aula tem kit. Se você quiser comprar, o kit é completo, com todo o material que eu usei, já cortadinho nas medidas, e custa só R$20, mais o frete de vocês. E agora vem o seguinte. Vamos supor que você recebeu aí na sua casa uma encomenda de um caderno grande. Você vai falar, puxa vida, mas a Carol ensinou um caderno pequeno, como que eu vou fazer agora? É muito simples. Você vai pegar uma fita métrica, eu vou até tirar a capa do meu caderno para explicar melhor para vocês. Ó. Aqui. É um caderno comum, de espiral. Se ele for brochura também, não tem problema, vocês podem fazer do mesmo jeito. Vocês vão pegar a fita métrica e vai medir daqui, dar a volta, até aqui do outro lado. Tá, pegou essa medida, você vai somar nela 3 centímetros. Ok, então é a volta toda daqui até aqui, mais 3 centímetros. E a altura do caderno, mais 2 centímetros. Eu coloco um pouquinho a mais, normalmente, quando você vai acrescentar costura, você põe 1,5 centímetros. Nesse caso, eu ponho 2 centímetros, porque vai ficar um restinho de manta dentro, que ele meio que, entre aspas, ocupa espaço. Então pode ser que fique muito justo pra capa, que já é grossinha também, entrar, entendeu? Aí isso vai atrapalhar, por isso que a gente joga 2 a mais. Então aqui, na largura do caderno mais 3 centímetros e na altura mais 2 centímetros. Aí aqui, essa aba que segura a capa, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Tem gente que gosta mais curtinha, tem gente que gosta mais larga, eu acho mais larga mais bonita. Como eu dei a dica aqui no começo da aula, se você não quiser fazer ela com bainha, do jeito que eu fiz, você pode fazer ela com tecido duplo. Você simplesmente vai dobrar o tecido no meio, do lado que ficou a dobra, você vai passar uma costurinha ali só pra ela não ficar andando, tá legal? E é isso, gente. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da aula, que façam bom proveito dela. Daqui, a aulinha vai lá pro YouTube, ó, pro Facebook, vai lá pro YouTube e vocês podem assistir lá de novo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Não esquece de se inscrever no meu canal pra saber das novidades. E aqui no meu Facebook ele já tá cheio de amigos, eu não consigo mais adicionar vocês, é uma pena, mas o Facebook é limitado e o meu já tá cheio. O que vocês podem fazer é clicar ali em seguir, porque daí quando tiver live e quando eu publicar alguma coisa, vocês ficam por dentro, tá bom? Então é isso, gente, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado mesmo da aula, boa noite e um beijão pra vocês. Tchau, gente!